Bom dia, bom dia. Como estão todos? Todos eu. Gente, eu preciso achar um filtro. Dessa vez não tem jeito. Bruna, como é que eu coloco um filtro aqui? Não sei, não sei, não sei. Não sei. Da primeira vez eu acertei, agora eu não consigo mais colocar o filtro. Vamos lá, vou esperar. Bom dia, Sara. Eu e a minha floresta. Bom dia, gente. Não consigo colocar o filtro aqui, gente. Oi, Bruna! Tudo bem? Hoje vamos falar sobre previdência privada para os servidores públicos. Bom dia, Marcelo. Previdência privada para os servidores públicos é o grande segredo, é a grande tacada. Ah, eu fiz isso, né? Mas não deu certo. Bora, Bruna! Bora, Vili! Beleza. Deixa o pessoal entrar. Colocar aqui algumas pessoinhas. Bom dia, gente. Bom dia, bom dia. Espero que todos estejam bem. Exatamente. Bom dia, Fabri. Previdência privada é uma boa, é uma excelente tacada. Se eu tiver, a minha, ela é pela VGBL, Bruna. Se eu tivesse declarando como completo o meu imposto de renda, aí sim, valeria a pena o PGBL. Eu vou explicar tudinho para vocês, o motivo. Então vamos lá, minha gente. Bom dia novamente. Previdência privada para servidores públicos. Eu sou Maria Angélica, eu sou assessora de investimentos, credenciada da XP Investimentos. Sou servidora pública há 20 anos, então eu resolvi juntar as duas áreas porque eu não consigo dissociar a minha vida pública da minha vida nos investimentos. Eu acho que dá para agregar bastante essa questão no mercado financeiro para os servidores públicos, eles só têm a ganhar. Então, vamos lá. Chama aí o pessoal. Vamos lá, gente. Previdência privada. Eu quero explicar para vocês nessa live alguns pontos. Eu vou explicar o que é a previdência privada. Vou trazer os benefícios da previdência privada para os servidores públicos e vou colocar também algumas questões que as pessoas levantam como prejudiciais. Contudo, eu vou explicar os motivos desses pontos não serem tão prejudiciais, tá bom? Então, vamos colocar aqui um contraponto com a previdência social, previdência dos servidores públicos, que normalmente é paga à parte, não pelo INSS, a não ser os CLTistas de empresas como Correios, como Casan, aqui em Santa Catarina, Celesc. Então, empresas assim, quando é privada, no caso ela é meio privada, meio pública, né? O governo ela tem 51% ou mais, né, de propriedade, digamos assim. Então, eles acabam entrando pelo regime CLTista e os demais pelo regime estatutário. Mas a grande questão da Previdência Social, o que é? É que nós não temos nenhum controle. A questão da Previdência Social, ela se assemelha, a gente hoje em dia acaba dizendo que ela se assemelha a uma pirâmide, no sentido
ruim da coisa, não no sentido geométrico, e sim no sentido quase que uma fraude. Eu diria até um golpe que é aplicado. Eu sei que a intenção é boa, mas a Previdência Social, quando você começa a pagar, por exemplo, a minha mãe, vamos colocar aqui um exemplo, a minha mãe, professora de rede municipal estadual, lá atrás, quando ela começou a pagar, ela teve, né, as promessas que foram ditas para ela de quanto que ela ia receber no futuro, essa promessa não se concretizou. Então você acaba pagando por algo que lá na frente não vai existir. Para manter isso, é necessário que novas pessoas entrem nesta base. Então, quando a minha mãe se aposentou, ela ia receber lá um valor X, hoje ela não recebe. Quem que acaba se prejudicando na Previdência? Os aposentados. Aliás, quem acaba se prejudicando nas carreiras são os aposentados. Normalmente, eles ficam para depois, para tudo. Seja alguma lei nova que sai, dando um bônus, geralmente é colocado para os ativos. Reajustes, normalmente os aposentados ficam para depois ou recebem um reajuste a menor. Então, essa promessa toda acaba não se concretizando. E fazendo um contraponto para a previdência privada, é exatamente essa questão do controle. Você não tem como dizer o que você quer fazer. Você não escolhe o valor que você quer pagar. Você não escolhe o que vai ser feito com esse dinheiro, se ele vai ser investido em algo X ou Y, quem decide é o governo. Você não escolhe o tempo que você quer contribuir, você fica na mão dele. Quem controla isso é o governo. Então, a previdência privada vem justamente para te dar liberdade. E é o que eu venho falando aqui nas minhas lives. Desde a primeira eu falei bastante sobre isso, sobre o controle que a gente tem que ter sobre o nosso dinheiro. No mundo do serviço público, a gente precisa disso. Certo, gente? Então, a previdência privada é um dos investimentos mais subestimados do mercado financeiro. Pouco se fala, poucas pessoas conhecem. Entretanto, a gente consegue investir hoje na previdência privada e não é necessário grandes valores. Assim como a gente comentou na semana passada sobre fundos imobiliários, a previdência privada hoje você consegue entrar com R$100. Angélica, R$100 vai fazer alguma diferença? Vai sim. Você já paga o INSS ou uma previdência de servidor público, você já paga, mas lá na frente isso vai acabar complementando, e uma complementação sempre é válida. Até porque a previdência privada, os fundos que eles entram, os investimentos que os gestores fazem são muito melhores, são bem feitos, são bem calculados. E tem alguns outros benefícios também, como por exemplo, come cotas que não incidem na previdência, eu vou explicar isso daqui a pouquinho. Então você acaba tomando a rédea para você. Você não tem que ficar pagando previdência para tia, para gente que você não conhece, quando você, né, ali é obrigado a pagar, arrecadar, contribuir, desculpa, melhor falando, é contribuição mensal. Você não sabe para onde vai esse valor, você não sabe quem é que está sendo, se a pessoa realmente merece aquela contribuição. Então, a previdência privada está contribuindo para você. Tudo que você coloca ali mensal volta para você ou para o seu beneficiário. Entendeu? Então, a previdência privada é algo que tem que ser falado, é algo muito benéfico. E vamos lá, eu vou falar para vocês agora os benefícios. Só para ter um exemplo, gente, de uma estratégia que eu fiz com um cliente meu, que foi bem interessante. Ele tem um cartão de crédito e esse cartão de crédito paga cashback. Na verdade, pela XP é Investback. Então, ele usa bastante o cartão de crédito dele. E ele recebe esse valor de volta como cashback diretamente investido num fundo de renda fixa, bem conservador. Então ele tá caindo todo mês R$100 a R$200, porque volta 1% sobre o consumo dele. Então a gente traçou uma estratégia, foi até uma ideia de uma amiga minha, da Bruna. Essa estratégia, a gente retirou esse valor do fundo de renda fixa, que rende, mas não rende tão legal. Então, a gente colocou isso como uma previdência. Então, sobre o consumo que ele tem no cartão de crédito dele, virou uma parcela, uma contribuição mensal da previdência. Então, a gente tem que pensar em estratégias. Procure um profissional que ele vai te dar um direcionamento bem legal, certo?
Qual é a grande sacada da Previdência, gente? A Previdência ela precisa ser pensada para longo prazo. A característica principal dela é que ela deve ser feita por acúmulo periódico, para você se beneficiar das questões tributárias e fiscais. Porque a gente pensa em Previdência, ela pode ser comparada quando você investe num fundo de investimento normal, um fundo de renda fixa, um fundo de multimercado, renda variável. Mas existem características na previdência privada que fazem valer a pena, desde que você deixe para longo prazo. Então, ela é muito pensada para os filhos, ela é pensada realmente para complementar a aposentadoria. É necessário, é recomendado que você não retire esse valor antes, certo? Aqui tem uma questão agora, existem dois segmentos de previdência que eu vou falar para vocês. Não reparem no nome porque esses nomes não foram muito bem escolhidos. Isso aí acaba assustando, né? A grande coisa do mercado financeiro é a nomenclatura, né? Que os termos técnicos, eles acabam não ajudando. Mas mesmo assim, PGBL, VGBL, enfim, eu nem vou querer explicar aí o significado desses nomes, mas o que importa é o benefício que ele traz. Então, antes de você pensar em investir, você precisa entender minimamente esses dois conceitos. PGBL e VGBL, quando alguém te apresentar uma previdência privada, você falar, não estou entendendo nada, pensa, a primeira coisa que você vai fazer é na forma que você declara o seu imposto de renda. A partir deste momento, assim que você entende como é feito seu imposto de renda, da maneira que você declara, é que vai direcionar a escolha que você vai fazer. Por quê? Se você declara o imposto de renda na maneira completa, se você paga o INSS, vai valer a pena o PGBL. Na declaração de imposto de renda completa, você acaba podendo colocar as deduções, todas ali. Na previdência privada, você consegue deduzir 12% do que você contribui, 12% todo ano. E aí isso acaba diminuindo a base de cálculo e você acaba pagando menos imposto. Então, entende a estratégia por trás disso? Você consegue ter um trade-off, né? É um equilíbrio ali, você desconta, você deduz 12% e isso volta de uma maneira indireta porque você não paga tanto imposto de renda. Então, PGBL associa a declaração de imposto de renda completa. E aí, se você no final quiser, na hora do resgate, para ter esse contraponto, você acaba tendo que pagar o imposto de renda sobre o total, né? Tanto quanto você contribuiu, quanto os rendimentos. Lógico, né? Todo ano você vai ter uma dedução de 12%, lá na frente o imposto de renda vai incidir no total que você acumulou ao longo dos anos. Vamos lá agora falar sobre o VGBL. O VGBL é mais indicado para quem declara o imposto de renda da maneira simplificada. Na maneira simplificada não tem como você deduzir. Então, você coloca como VGBL, porque lá na frente, quando você for fazer o resgate, o imposto de renda vai incidir apenas no que rendeu. Então, eis o contraponto, eis essa questão do equilíbrio de você colocar na questão da escolha do PGBL e do VGBL. É sempre direcionado aí para a forma que você declara o imposto de renda. Certo, gente? A outra questão agora é a incidência do imposto de renda. Você pode colocar duas tabelas, a progressiva e a regressiva. Então, são duas escolhas que você tem que fazer entre o VGBL e o PGBL e a incidência do imposto de renda. Você pode escolher entre o progressivo, que é conforme a tua faixa de salário. Então, se você é isento ou recebe se você não quer contribuir com um valor muito alto, acaba valendo a pena colocar no progressivo, porque as faixas salariais mais baixas, os isentos e as faixas salariais mais baixas, têm uma incidência de 7,5%. Então, é legal, lá na frente você vai pagar isso de imposto de renda.
E aí, conforme o teu salário vai aumentando, né, tua margem, né, salarial vai aumentando, é a mesma questão do imposto de renda, 7,5 e vai até 27,5. Agora, uma outra que é o regressivo, esse é interessante porque aí sim realmente beneficia quem pensa a longo prazo. Então ele vai colocando, se você deixa por um ano, você paga, creio que seja 35%, então não vale a pena deixar para curto prazo. Agora, se você deixa além de 10 anos, você paga apenas 10% de imposto de renda. Você não consegue ter isso em outros tipos de investimentos. Fundos de investimento normalmente são 15% e tem como cotas 2 vezes por ano. E previdência privada não tem. Então, a gente tem que escolher essas duas formas de incidência de imposto, de acordo com o teu salário, de acordo com como você vai também colocar ali mensalmente um valor baixo, 100, 200 reais. Lá na frente, talvez valha a pena você colocar na progressiva, pagando 7,5%, 12,5%, ou na regressiva, se você deixar acima de 10 anos, você paga 10%. Isso é muito bom, tá bom, gente? Outro benefício interessante é sobre o plano sucessório, planejamento sucessório. Eu vou falar para vocês daqui a pouco, eu vou pegar um ponto só sobre isso, tá bom? Sobre os resgates, o resgate pode ser programado. Nesse caso, você escolhe quanto tempo você quer, por quanto tempo você quer receber esse valor lá na frente, porque tem um período de acúmulo e posteriormente tem um período em que você vai receber isso. Então você pode colocar programado para receber X anos, eu quero receber lá no final mais 15 anos ou 20 anos, a seguradora vai dividir o valor que você acumulou por esse tempo que você programou. Ou você pode solicitar o resgate vitalício, em que você vai receber até o fim da sua vida todo mês. Neste caso, obviamente, que pode vir a ter um valor mais baixo, né? Por conta de ser vitalício. Então, isso também tem que ser analisado, tá bom, gente? Vamos lá, eu quero falar sobre planejamento sucessório. Quero colocar para vocês por que a previdência privada é interessante para o planejamento sucessório. Existem alguns instrumentos que são utilizados no planejamento. Então, você pode utilizar de uma holding, você pode colocar uma empresa familiar, pode fazer doação e pode usar seguro de vida, pode usar também a previdência privada. Por quê? Quando você escolhe lá na frente seu beneficiário, durante o cadastro da previdência que você vai escolher, você coloca o teu beneficiário. Então, pode ser seu filho, você escolhe quem você quiser, seu pai, sua mãe. Enfim, a grande sacada também da previdência é que você escolhe a pessoa que você quiser para ser teu beneficiário. E você coloca também a porcentagem que ela vai receber, 20%, 100%, você pode colocar mais de um. E esse beneficiário, se caso alguma coisa aconteça contigo, já entrando num planejamento sucessório, caso você venha a falecer, o beneficiário recebe praticamente na hora, na conta, o valor. Não passa por inventário e não tem incidência de TCMD. É a mesma situação do seguro de vida. Então, para o planejamento, isso vale muito a pena, porque, gente, evita bucha, evita conflito, briga familiar, aquela situação toda de inventário, de situação, de ficar anos esperando o inventário ficar pronto. Aí tem lá imóveis, tem bens que não conseguem ser divididos ou vendidos, aí fica aquela confusão. Então, quando você tem uma previdência privada, o valor acaba indo direto para o beneficiário, sem estresse. Isso ajuda porque vamos dizer que vai ter um custo alto com o inventário. Então, a pessoa recebendo o valor diretamente na conta já contribui, né? Já ajuda a pagar todos os custos que vão ter. Então, quando a gente pensa em previdência privada, a gente pensa em planejamento também lá na frente. Eu falei sobre planejamento sucessório, eu falei sobre os tipos de previdência, sobre os benefícios que ele tem. Eu queria tocar num assunto agora também sobre as questões que as pessoas levantam, que previdência não é para mim.
Porque não sabem dos benefícios, esse que eu estou trazendo para vocês agora, não sabem das vantagens, né? Tem a vantagem que eu trouxe agora resumidamente, a vantagem tributária, as vantagens fiscais, a vantagem de auxiliar no planejamento sucessório, porque ele não é simplesmente investir num fundo de investimento, ele é também uma forma de você colocar um gestor específico, dedicado para isso. Então, Angélica, para que eu vou colocar... Já estou pagando uma previdência aí do serviço público, já estou pagando INSS, mas lembre-se, gente, lá na frente você não sabe como vai ser a situação. Se o governo resolver refazer a lei e mudar a forma de contribuição e mudar o tempo que você vai precisar para se aposentar, você vai ficar à mercê. Já na previdência privada você vai ter o controle disso, então é muito benéfico, mesmo que você seja uma pessoa mais velha. Nessa semana alguém me perguntou, ela era uma servidora pública que estava se aposentando e o serviço dela se aposentava cedo, e ela perguntou, tá, mas e aí, o que eu faço? Eu falei, contribui, né? Contribui porque você consegue colocar aí mais 10 ou 15 anos de contribuição. Se é uma pessoa nova, então lá pelos 60, 65 anos, acaba sendo interessante para você ter essa complementação na aposentadoria. Então coloca ali R$500, é uma pessoa bem de vida, coloca R$500, R$1.000, e lá na frente vai fazer bem para você. Angélica, mas outra objeção que acontece, né? Mas e a rentabilidade? Isso é bom, não é bom? Eu não sei ler, né? Não sei escolher. Primeira coisa, se você não está seguro, se você não sabe escolher um fundo de investimento, coloca na mão de um profissional que ele vai te mostrar a rentabilidade. A gente não sabe no que o governo coloca. A gente mal sabe se ele investe em alguma coisa com o teu dinheiro ali todo mês. Por exemplo, o FGTS, o rendimento do FGTS são 3%, gente. Não dá, né? Então, o INSS, Previdências Complementares de Servidores, a gente não sabe o que está acontecendo. E normalmente, eu vou dar um exemplo, existia uma contribuição aqui em Florianópolis, eu acho que eram 10%, se eu não me engano, ou 8%. E aí lançaram uma lei de que a gente tem que contribuir com 14%, ou seja, a base está ruindo, né? A conta não está fechando. A gente acabou tendo que aumentar a contribuição para poder pagar, né, o pessoal que já está na inatividade. Fora aquilo que eu falei, o pessoal da inativa, eles não têm prioridades nas escolhas, né, de bônus, de novos ganhos, inclusive reajuste. Portanto, vale a pena você pegar, estudar um pouquinho a respeito dos fundos que são escolhidos para a previdência privada. Existem fundos de previdência que são de renda fixa, multimercado, renda variável, da mesma forma que você escolhe quando não é previdência. Então, quando é direcionado para a previdência, é aquela questão, você tem os benefícios todos que eu mencionei. E não existe almoço grátis, gente. As taxas vão incidir para qualquer fundo, para qualquer tipo de investimento, seja no governo também, ou investindo no governo por meio da Previdência Social, as taxas sempre vão existir. Alguém tem que ser remunerado por pensar, focado nisso. Se a previdência privada ela é focada na aposentadoria, alguém está fazendo isso por você, está pensando, está ali estudando o mercado de uma maneira que renda bastante, porque se rende para você, rende para outras pessoas também, rende para a gestora. Então não tem almoço grátis mesmo, só tem que tomar cuidado com as taxas, porque existem algumas taxas que não são cobradas em algumas seguradoras. Então, a taxa de carregamento, por exemplo, tem empresas que não cobram, tem gestoras que não cobram. Então, vale a pena dar uma olhadinha ali nas taxinhas, se existe essa ou não. Escolha aquela que você acha, tá rendendo bem esse fundo aqui e a taxa tá ok, vale a pena, né? A gestora merece essa taxa aí que está sendo cobrada. Mas evitem as taxas de carregamento, tá bom? Não tem porquê. Bom, gente, agora um último ponto que eu quero trazer também aqui é por que eu vou escolher um fundo por que eu vou escolher uma previdência privada de uma corretora
se no meu bancão, né, que a gente está habituado aí há anos, com os bancos grandes, né, Banco do Brasil, Bradesco, Santander, esses bancões, por que eu vou tirar o meu investimento lá e colocar numa corretora, escolher uma previdência privada de corretora? Existe um conflito de interesse muito grande quando você escolhe uma previdência privada de bancão. Por quê? Quando você coloca nessa previdência, os produtos que estão agregados são do banco. Então, a escolha é deles. Você acaba perdendo esse controle que você inicialmente tinha. Eles vão escolher produtos que eles têm, que eles oferecem, e nem sempre são rentáveis. Eu tive um caso também de uma previdência que a pessoa me trouxe a rentabilidade e era menos de 1% a um mês. Então, a gente fez uma portabilidade dessa pessoa para o nosso portfólio de previdência ali na XP. E a gente conseguiu alcançar 1,5%, a gente está alcançando aí 2% mesmo na renda fixa, porque realmente a renda fixa agora está em alta. Então, nesse caso, previdência privada de bancão tem esse conflito de interesse, porque você acaba sendo direcionado para os produtos dele. E é aquela história, nem sempre vale a pena, tá, gente? E pensa na estrutura do banco. O banco normalmente tem uma estrutura gigantesca, né? Ela está aí há muitos anos no mercado. Existe toda uma estrutura física, os bancos físicos que eles têm que manter nas cidades. Normalmente são em prédios caros, normalmente são em locais estratégicos. Existem também os personalités, os privés, aquela coisa toda assim. Então a estrutura do banco grande acaba encarecendo todos os produtos. Então a mesma coisa acontece com a previdência privada. A estrutura do banco acaba encarecendo as taxas e você fica à mercê disso. Então não tem muito como fugir. Não só de previdência, né? Normalmente o banco grande ele tem uma situação comparado com uma corretora que não é o ideal. Normalmente eles vendem só produtos deles. E as corretoras, elas vendem produtos variados. Você pode escolher qualquer banco, qualquer instituição. Ali dentro tem uma gama assim, de possibilidades e oportunidades muito maior. Certo? É resumido, não é tão resumido, mas não tem... Agora a previdência, mais ou menos isso que eu expliquei para vocês, os benefícios aqui que eu trouxe, as possíveis objeções, também o contraponto entre o banco grande e uma corretora, e também a questão aí da previdência social com a previdência privada, gente. Se você gostou, dá um joinha depois que eu salvar essa live. Compartilha com seus amigos, com seus familiares, com seus colegas servidores de todas as estruturas, seja no judiciário, seja no meio militar, seja no legislativo e no executivo. Então vamos compartilhar a informação. Me siga também no YouTube, Angélica Invest SPI. Estarei lá colocando os meus vídeos também. Eu vou compartilhar essa live aqui. E também vou colocar alguns cortes, alguns resumos para que a gente consiga pegar as informações mais objetivamente. Tá certo, gente? Boa quinta para vocês e bom final de semana.